Olá, gente, boa tarde. Vamos começar aqui mais uma live. Hoje a gente vai conversar com a Liliane Queiroz. Oi, Nanda Ferreira, tudo bom? Eu, Yaraci, Tete Costa, Sique Cunha, sejam bem-vindos a Vilarinho, Augusto Machado. Vamos dar um minutinho aí até o pessoal entrar. Dani Bellen e a Liliane Queiroz, nossa convidada de hoje. Chamando ela aqui pelo WhatsApp. Tudo bom, Nanda Ferreira? E essa semana fizemos diariamente, ao meio-dia, lives com os nossos colegas aí do Malu, tudo bom? Ana, live Beatriz, tudo bom, pessoal? Fizemos lives aí com nossos colegas do curso, Lise, Ritinha Medina, sejam bem-vindos todos. E o Adriana Natal, Itália Daf, Kátia Gabarra, o pessoal entrando em peso aqui. E aí, aos meio-dias, a gente está fazendo essas conversas com os nossos colegas. Está sendo muito interessante, porque a gente está aprendendo aí sobre a área deles e a visão deles. E é tão legal, né? Ontem a gente teve uma colega que, né, trabalha com ciência e aí a gente vê a perspectiva de quem trabalha com ciência sobre uma obra de um artista que trabalha com ciência e arte, né, esse coletivo chamado 18 Apples. Então todo mundo ali, muita gente na segunda-feira ficou questionando, olha, mas isso é arte ou isso é ciência? E como a maioria de nós não está na ciência, às vezes a gente fica na dúvida. Aí vem alguém da ciência e fala, isso é definitivamente arte, porque a gente não vê isso na ciência. Então é muito legal essa oportunidade de ouvir sobre pessoas que têm essas diferentes perspectivas. Pelo menos eu aprendo bastante. E acho que é uma oportunidade também de explorar essa interdisciplinaridade ali na conversa. Você assistiu, né, Adriano? Não é legal? E explorar essa... Acho que do outro lado também, né, a gente vê uma pessoa que tem 50 anos aí de experiência na ciência, quando entra nas artes, ela vai, né, de cara fazer uma pintura. E às vezes você tem tantas outras formas de participar nas artes e fazer, né, ter uma produção poética, fazer uma contribuição aí como artista, que se a gente não desafia, às vezes a pessoa não percebe que tem esse potencial, né? E isso, olha, depois de ter visto a aula de segunda, onde os artistas basicamente fazem arte no laboratório, né? Então, estou desviando aqui porque eu estou orientando a Liliane para entrar no Instagram. Então é interessante ver essas trocas. Acho que a gente aprende bastante. A gente fez uma live com a Bruna de Mantas, né, que é uma especialista em neurociência, e aí essa troca. Liliane entrou, peraí, primeiro vou te mandar o oi, agora vou ver se eu consigo aqui te trazer para a live, se não você pode mandar uma solicitação também, deixa eu ver se eu consigo. Liliane, e não, você não aparece aqui para mim, manda uma solicitação, Liliane, deixa eu ver. Add as moderate, go live, aqui, ó. Ativa os neurônios, né? Muito bom, Diana. Os neurônios, é isso aí. Ativa mesmo. E para a gente sair do óbvio, acho que é importante, senão a gente fica seguindo Opa! como se fosse um software. Nossa, que escritório bacana. Oi! Bom dia! Olha eu com a luz aqui. Bom dia, Liliane. Bom dia, tá vendo? Você gostou da minha? Eu vi seu salão de beleza aí atrás. Ai, é uma Boa. alegria estar aqui, viu? Igualmente. Coisa boa. Primeiro, coisa Oi? boa é conhecer mais, poder falar. Olha o pessoal É, vindo aí. Olha que eu acho coisa muito rico. boa.
muito Eu rico também. essas trocas, porque na aula eu sigo, né, uma agenda firme da aula, que é o que a gente desenhou ali para tirar o resultado que a gente quer tirar. E, e aí eu sou muito atento, assim, né, até as pessoas às vezes vêm conversar comigo, mas o tipo de informação, assim, né, se o que a gente está falando é descrição, se o que a gente está falando é experiência, se é análise, se é interpretação, para mim é uma bandeira muito rápida, assim, que me... Então, quando a gente dispersa um pouquinho, eu falo, peraí, vamos voltar para o assunto, porque né, É, se a gente está fazendo uma coisa e a gente está fazendo outra, a gente está, né, muda o resultado, assim, muda o aprendizado. E aí, quando a gente vem nessas lives aí de conversa com os colegas, é uma oportunidade de improviso, assim, de ser um pouco mais espontâneo e conhecer mais individualmente cada um. E eu gostaria que todos fizessem, mas, enfim, tem alguns que podem, outros que não podem. Liliane, acho que você já viu aí, para começar, ou se você quiser pegar assim, um minutinho aí para, enfim, se apresentar, dizer de onde você fala, o que você faz, contar um pouquinho sobre ai, você. meu Deus, vamos lá. Eu sou uma pedagoga, né? Eu fiz pedagogia em São Carlos, depois fiz mestrado e doutorado em educação, ciência e tecnologia. Sou filha de imigrantes italianos, né? Por isso que eu morava na Itália. Então, o que você mostra para mim? Morei na Europa há quase 10 anos. Sou mãe de uma de 30 anos, uma de 24, já independentes, mulheres, seguindo seus caminhos. E sempre sou uma pessoa muito curiosa, sou uma pesquisadora. Hoje eu atuo numa universidade americana, né? Por isso que essa cara minha, às vezes sono, meus horários são totalmente diferentes de todo mundo, porque às vezes eu estou aqui, às vezes eu estou fazendo live lá com a Europa, às vezes eu estou em... Pois é, até as pessoas entenderem que minha vida é diferente, fica complicado, né? Principalmente quando a gente está numa comunidade, numa sociedade tradicional, quer dizer, falar, o que ela faz? Não, ela está acordada. E fiz um pós-doutorado em inovação, né? Trabalhei assim, em muitos lugares, só para você ter uma ideia, eu mudei 30 vezes. 30, João. O quê? 30 vezes? 30 vezes eu me mudei com a minha família. Então, Nossa. quer dizer, eu tenho assim, pois é, mesmo que seja dentro da mesma cidade, eu gosto de... Eu nunca fui alguém quieta, né? E eu fui criada por um pai que recebia os italianos. A gente tinha um escritório, uma empresa que recebia quem era do exterior. Mas isso eu estou falando há 40, 50 anos atrás. Então, eu ajudava meu pai. Então, eu ouvia o formato dele receber as pessoas, aquele acolhimento, aquele cappuccino no fundo da empresa, que era o lugar mais importante, as histórias que cada um trazia. E sempre a arte, ela permeou a minha vida. Que meu pai, a primeira coisa que deu foi uma coleção de ópera d'arte, obra de arte, para eu conhecer os principais pintores, tudo. Então, eu fui criada praticamente numa comunidade italiana na cidade de Limeira, no interior de Limeira? São Paulo. Limeira. Então, a partir daí, eu viajei, mas não é que eu viajei a trabalho. Então, eu fui estudar, uma porque eu queria ser responsável pelos meus projetos no Brasil, no exterior. Morei na Bahia, morei em muitos lugares. Mesmo na Europa, eu passei por vários países e ainda não sosseguei, viu, João? Eu já estou Não, o quê? pensando qual vai ser a próxima. Eu ainda Ah, já. não sosseguei. Olha, Não tá sossegou. no meu coração a Estônia, porque eu gosto quando o antigo convive com o novo numa harmonia. E eu estive lá e acho que o fato deles terem vivido uma colônia até 1970 e depois terem a liberdade, eles têm uma coisa assim muito bonita no receber, Então, o que é a Liliane? A Liliane é um ser humano que Deus colocou no mundo aqui, que quer viver várias vidas em uma só. Tá Só que corrido, tudo tá tem um corrido. preço. Só que tudo tem um preço, né? O
a gente paga pelo preço, né? A gente não tem. Então, eu gosto de conhecer culturas, conhecer lugares. Então, só em Salvador, eu morei em 4 lugares. Queria viver em Itapuã, mas tudo isso trabalhando com pesquisa, como pró-reitora, como... Eu passei por vários cargos, seja no público, no privado, mas não era isso que me atrelava a um lugar, e sim eu conviver com o outro. Então, eu queria conhecer a feirinha de Itapuã, eu queria viver aquela Itapuã de manhã, eu queria vivenciar aquele... Ô, minha rainha, vem aqui trocar uma cachaça. Posso fazer um quadro seu? Pode. Mas sabe, não sei o que, eu vivenciei. Eu não consigo ir para um lugar e mergulhar naquela sociedade. Eu até vou aos lugares, porque muita coisa a profissão exige, mas eu gosto de conhecer as várias facetas de uma cultura. Por isso que eu sou uma pessoa que aprendi, eu fui criada por um homem, uma mulher, que olhava, que vieram de imigração e que falaram, aqui não é o lugar. Então, assim, conheça, viva. Eu perdi meus pais muito cedo e, para mim, eu tenho assim, criei as minhas filhas assim, tem há críticas, mas também há coisas boas, porque tiveram oportunidade de conviver com gente diferente. Porque senão a gente acha que o mundo é o nosso micromundo. Aí estraga. Para mim, esse curso está sendo assim um degrau na minha evolução. Ó! E conta com toda essa Juro história. você, João. Com toda essa história, o que te fez se interessar pelo... Esse último, para mim, foi o mais que fez sentido. Todo o curso fez sentido para mim, está fazendo. Mas essa minha vontade de grudar naquilo que não está sendo visto é muito grande. Então, eu sempre fui aquela que trabalhei com o que existia, né? A pró-reitora, que trabalha com os editais, a superintendente, que desenvolve o parque. Mas, em paralelo, eu fugia disso tudo, né? Que ainda bem que já passou, agora eu sou a pesquisadora dessa universidade, eles me aceitam e a riqueza deles quererem eu lá, exatamente por eu ser da forma como eu sou. Então, assim, eu não julgo, não meço o outro, e eu estou vendo no seu curso que eu ainda tenho muito que aprender. Então, quando eu fui morar para a Europa e outros lugares do Brasil, eu poderia ter ficado quieta, Limeira, podia, estava tudo certo. Podia ter ficado quieta em Campinas, na Unicamp, podia ter ficado quieta, mas aquilo não me bastava, não me preenchia. Eu queria, na verdade, conhecer o que é o ser humano, quem somos nós, por que a gente está aqui? A gente está fazendo o que aqui? Não é possível que nós estamos aqui só para trabalhar, comprar carro, comprar isso, comprar aquele outro, morrer. Não faz sentido isso. Não é muito pouco que a gente existiria para isso. Então tem um propósito. Qual que é o propósito meu? O que eu estou aqui para fazer o quê? Não é para criar editais. Editais eu também crio, avalio, adoc, pesquisa. Mas o que eu posso fazer um diferencial? É aqui dentro. É ser um humano um pouquinho melhor. Se eu conseguir ser um pouquinho melhor do que eu acho que eu tinha que ser, eu acho que eu já estou, né, vai galgando. Quando eu mudei para a Europa, eu mudei por causa de um projeto de pesquisa. Eu descobri que eu não era ética, João. Eu não era toda certinha como eu pensava. Pois eu não fiz uma coisa horrorosa. Eu fiquei colocando o pé e tirando da faixa para ver se os carros paravam. Isso é um absurdo. Fala um pouco mais sobre isso. Não, é
coisa que nem eu acreditava que eu, Liliane de Queiroz Antônio, que eu não era a ética que eu pensava, eu não era Então fala sobre o antes e não era a depois. ética no sentido, eu vou no aniversário. Ai, Liliane, você está sendo convidada para o aniversário. Ah, tá bom. No dia seguinte, por que você não foi? Liliane, você não... O que aconteceu? Não deu. Como assim? Você... Sabe? Eu descobri uma consideração, Aonde que você descobriu? na Itália. Então você Na está Itália. Eu fui dizendo que chamada... atribuía a não ida a um aniversário, a uma coisa... uma mudança de agenda, é alguma um coisa assim? aniversário. Eu não vou fazer falta. Sabe? Eu não vou fazer falta. Ou então, sabe, ninguém está me esperando. Se eu for... Eu achava que eu não tivesse essa cultura tão arraigada dentro de mim. Mas E me quando eu fala sobre o que estive lá, mudou eu percebi que era. em termos de contexto cultural. Por que um comportamento não é ético num contexto e não é no outro? Qual que é a característica daquele contexto que fez como não ético? Ai, não é, porque como que eu posso falar sim e depois não cumprir com aquilo? Que ética é essa de você pensar uma coisa, falar outra e fazer uma outra diferente? Isso não é. Eu não tinha me dado conta que eu também carregava isso dentro de mim. E eu fiquei muito triste de descobrir isso. Daí eu falei, bom, ou você volta para o lugar que tanto faz, ou você vai. Então aí eu aprendi, aí até as pessoas falaram, me perdoe. Ela falou, não, é brasiliana. Com aquela cara de já era para esperar esse comportamento. A hora que eu percebi isso, eu falei, mas como assim? Que a decepção já é esperada, ou não aparecer, ou falar que vai e não vai, ou falar que tem, mas não tem, ou falar que eu vou, qualquer coisa eu estou aqui, você fala, vamos, eu preciso, você fala, então, mas hoje não dá, tá? Aconteceu um imprevisto, a mentira, algumas coisas a gente acha que não é mentir, é omitir, e eu não sabia que eu carregava essa cultura dentro de mim. Eu fiquei muito triste, porque eu achava que eu estava um pouquinho melhor, mas daí eu fui, ano após ano, aprendendo, passando por outros países, aprendendo a ver as pessoas, não da forma como brasileira, mas como um ser humano. Por exemplo, na Estônia, as pessoas saem da empresa, tem sauna, a pessoa, o chefe sai da sauna, que todo mundo trabalha ali, te cumprimenta com a toalha. Quer dizer, não é uma coisa muito normal na nossa cabeça. Assim, as coisas se misturam aqui, eu acho que... Mas Mas você pode ter o uma... respeito. Você não se torturar tanto, tem uma outra narrativa também, né? Acho que Ai, fala. acho que o brasileiro, né? A gente tem, acho que não dá para generalizar, assim, mas em geral, acho que a gente desconecta um pouco né, o compromisso do comportamento. E muitas vezes é o que faz o mundo vir para cá e achar que a gente é acolhedor e tudo, porque a gente quer fazer tudo, porque a gente está com o coração aberto, a gente vai abraçando a vida. E aí você chega na Europa, né, num lugar onde é tudo muito mais, e também generalizando muito, né, mas onde você tem essa conexão. Sim. Eu lembro em Londres, você falava, vamos sair para dançar? Aí a pessoa fala, vamos, em maio eu estou livre. Aí eu falo, bom, mas eu estou a fim de dançar hoje, não em maio. Eu também tive isso lá. Então, eu não sei se eu me... Né, eu acho legal isso, ressoou em você está compartilhando aí né, com a abertura e tudo. E eu acho interessante ver como em alguns contextos, sejam, né, geográficos ou temporais, assim, ou às vezes, né, tanto com sincronia aí de tempo e espaço, mas eu estava, né, num contexto entre acadêmicos, brancos e tal, eu fui lá e fiz o meu mestrado. E eu
achei que o meu mestrado estava bacana. Acho que eu contei essa história algumas vezes no curso e eu repito agora. De repente eu parei para pensar e falei, será que eu estou sendo racista? No meu contexto eu não estava. Eu contratei um acadêmico negro, ele leu minha dissertação e falou, você está sendo racista, aqui, 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 aqui. Aí eu fui, liguei para a faculdade, liguei para o meu orientador e falei, olha, desculpa, eu preciso desmarcar a entrega porque eu preciso reescrever um terço do meu texto. Então, acho que eu não vou ficar me punindo, é um momento né, a Cabala fala que a gente está aqui para correção espiritual, né? Acho que é um momento de aprendizado subjetivo, de crescimento aí, de identidade, tudo isso. Hoje, se eu repetir isso, para mim, às vezes é até difícil, né? E um exemplo, assim, as pessoas às vezes pedem um exemplo, eu acho legal dar um exemplo, né? Quando a gente faz um papel acadêmico entre brancos e tudo, muitas vezes a gente coloca um parágrafo sobre a nossa história, né? Fiz faculdade disso e aquilo, nasci nesse lugar, né? A gente coloca, né, 2 ou 3 frases. E aí o acadêmico negro fala, olha, o branco, a parte do princípio que o conhecimento é universal, que ele é um marco zero e que, portanto, a biografia dele não importa. Depois disso, aí ele falou, você tem que colocar a sua biografia na sua dissertação. Porque já que não existe marco zero, já que não existe nada universal, que tem uma certa relatividade que se apresenta para tudo, vamos dizer qual que é esse olhar, qual que é essa relatividade, qual que é essa biografia. Aí eu fui lá escrever a minha biografia, ele falou, mas está faltando uma coisa aqui. Ah, agora entendi qual que é o seu olhar no mundo. E você deixou de ter a pretensão de achar que a sua proposta vem de um lugar de fala neutro. Aí depois disso eu fui fazer outros projetos acadêmicos e incluí uma biografia ali. Não precisa ser muito, assim, mas de 2 ou 3 páginas para entender mais ou menos o ambiente político, o ambiente histórico da minha família, onde eu nasci, o que estava acontecendo no mundo, etc. Né? Aí o pessoal chega e fala, tem informação demais, porque eles não passaram por esse processo. Eu não fico me torturando, eu falo, na hora eu falei, nossa, é mesmo? Como assim? Aí eu fui correndo e reescrevi, passei 1 mês, 2 meses lá, reescrevi tudo, mandei para ele releu. Quando eu mandei esse trabalho que ele aprovou para o meu orientador na Holanda falou, tá agressivo, eu estou me sentindo mal como europeu. Mas, João, comigo aconteceu muito parecido na Itália. Eu achei que eu fosse italiana a vida toda. Ai, a minha filha entrou, a Vitória. Ela está lá em Roma. Ai, que linda! Você, vovó. Ai, olha eu que coisa feia. Filho, um beijo. Acontece, eu cheguei lá certíssima que eu era italiana, porque eu sempre fui criada como a filha do italiano, em Limeira. Olha que coisa maluca. Olha que eu chego na Itália, eles, mas tu sei brasiliana, mas por quê? Aí eu falava, como assim? Eu sou italiana. Não, eu tive até... Não, nós passamos, né? Eu passei situações bem delicadas, porque na Itália, não generalizando, mas, por exemplo, a minha origem é dos pobres que saíram no século passado, 1901, e vieram para o Brasil porque a situação estava difícil na Itália. Então, não é que eu concorri a uma vaga de diretora de inovação de uma empresa em Milão. Chegou na última entrevista, o presidente da empresa falou para o filho, ma che dice? Lei è figlia di contadino, quello che abbiamo mandato via. Eu fiquei assim em choque, porque ele falou, mas como, filho, você quer colocar uma pessoa com um cargo importante que é descendente, e todo mundo branco, de alguém que um dia a gente já quis mesmo que fosse embora, porque não tinha nada. Quer dizer, era contadino, a mãe era de Roma, né? Vamos combinar, que aí já melhora. Mas era de contadino. Não. Uma vez eu fui comprar, ela falou, volta para o seu país. Eu falei, mas eu voltei, toda feliz, achando que aí você se depara com a comunidade brasileira, que é um Brasil que eu não conhecia. Sabe? Então, esse colocar você, e o doutorado meu, muito menos, muita gente nem sabe. Na Europa, você ser um doutor é uma coisa que chama muita atenção, né? Eu fui orientada
uma aluna, isso eu tenho que te falar que tem a ver com o seu tema, sobre racismo na Alemanha. Ela, de doutorado, ela tinha frau, só que a frau dela tinha uma reunião a cada 6 meses. É assim, daqui 6 meses você volta e traz. A orientação é diferente. Ela estava para fazer a qualificação, falaram, olha, tem uma professora na Itália que ela está em Londres agora, chama ela que um mês você qualifica. Aí eu fiz uma programação socratiana, assim, eu falei, ó, nós vamos acordar, dormir, vamos almoçar, vamos passear em parques, conversando, você vai... porque ela queria entender, ela era de origem de família negra, e ela queria entender, eu que conduzi ela para esse caminho, se a comunidade brasileira pudesse escolher a face, o tipo de filho que ele poderia ter na Alemanha, como ele seria. Tudo anonimamente. É algo que chama muita atenção, porque a pessoa, até para ser aceita, ela lê na cultura. O que a cultura aceita? Então, ela aceita assim. Então, para que o filho não passe por coisas que provavelmente ele passou, seja branco, seja negro, é que a comunidade brasileira como um todo. É que 70% a gente sabe que são afrodescendentes que migram, pelo menos para a Itália. Então, aí o que acontece? Para ela escolher. Então, você vê... Por isso que nós, no nosso curso, já entrei no curso, eu vejo as pessoas falando, eu falo assim, mas se você pudesse escolher para viver em tal lugar, conhecendo a cultura do lugar, e ninguém soubesse que você pôde escolher, como você escolheria? Em função de quê? Eu acho que valeria uma obra de arte nesse sentido. Porque se você pudesse escolher... O quê? Se pudesse escolher o lugar... As definições de cor de pele, cor de olho, as definições estéticas do filho. Como seria? Então, aí pegou várias cores, tonalidades, cores de olhos. Então, de alguma forma, eu gostaria de fazer essa pesquisa com outras comunidades, para ver se o resultado é igual. Mas eu gostaria, porque as pessoas elas têm uma coisa dentro delas de ter o ideal o perfil ideal da pessoa, né? Flávia, então, chama fenótipo, né? Exato, obrigado. Fenótipo, obrigada, Flávia. Então, isso eu achei muito interessante. E eu percebi que quanto mais ao norte da Europa, menos a gente tem. Em Londres mesmo, eu tive a oportunidade, eu morei com 2 britânicas, e onde eles fizeram um jantar de despedida para mim, que eu voltei para o Brasil por causa, entre outros motivos, para ajudar no combate a coronavírus, porque o meu doutorado é em disseminação da ciência. E eles fizeram... Disseminação da ciência? Disseminação da ciência. Então, olha... Aí eles falaram, Lili, nós fizemos um jantar para você. Como foi o jantar? Teve um artista, né? Nós foi passado um filme da América Latina, que na casa deles tem cinemas, né? Aí tocaram o piano, daí nós fomos um jantar argentino. Olha, nós fizemos uma comida que eu sei que você gosta, mas não é brasileira, mas eu em nenhum momento seria deselegante. O vinho chileno. Então, eles procuraram fazer algo para me agradar, para dizer o quanto foi bom estar convivendo com a diversidade comigo durante um tempo. Fizeram comida argentina para te agradar. Teve aquela aula. Vinho chileno. Não, olha só, vinho chileno,
Nós assistimos um filme depois, tivemos um chá. Então, eu também convivi com uma senhora de 92 anos, Isso foi Mrs. aonde? Dents. Em que país? Esse aí foi em Londres. Eles em Londres E fizeram uma comida argentina com vinho chileno para te agradar. Ou a compreensão que eles têm do brasileiro, né? a compreensão foi essa, em Hymes Park, que era o meu bairro. Agora, eu aprendi a apreciar navio passar em Southampton. Eu residi com uma senhora de 92 anos, que o marido era um dos engenheiros que fez parte, ainda menino, da construção de navios. E lá a gente sabe que tinha o navio que afundou, que saiu de lá, né? Então, ela me ensinou muita coisa. Ela, todas 5:30 da tarde, ela sentava comigo, era minha responsabilidade com ela. Eu fui fazer uma formação em inglês lá, para poder dar aula em inglês. Eu sentava com ela na janela para ver Elizabeth Queen passar, tomava o chá da tarde com ela, com os biscuits. Era esse a minha retribuição, sabe? Liliane, algumas perguntinhas assim que eu tenho para você aqui. Com essa trajetória acadêmica... Você vê que tem história, né? Tem São muita história. vivências, João, que, assim, se eu falar com uma pessoa, não que você não seja normal, pelo amor de Deus, mas daria uns bons vinhos para a gente conversar sobre isso. Porque são coisas que me marcaram tanto e que qualquer outra pessoa ia falar: ai, Liliane, o chá era bom? Eu nem lembro. Mas aquele ritual, aquele para tudo, sabe? Você está vendo, na primeira semana eu quase surtei, eu falei: ai, vai ser todo dia isso, 5:30, mas era o meu acordo com ela, para eu morar com ela, é tomar o chá da tarde vendo Elizabeth Queen passar. Você entende? Quer dizer, agora eu estou aqui no Brasil, João, eu estou assim mais perdida do que qualquer outra coisa. Já tentaram assaltar a minha casa, já tentaram, até por isso que eu não vou para esse nosso encontro, eu estou ainda um pouquinho mexida com as coisas que aconteceram. Que eu tinha perdido a noção disso, que eu posso estar num shopping ótimo, tá saindo e acontecer alguma coisa na frente de todo mundo e tudo isso ser normal. As pessoas, não, eu achei que fosse um amigo seu. Eu falei: imagina, amigo. Quer dizer, então eu ainda estou mexida com isso, com essa violência que aconteceu comigo essas 2 semanas. Normalizado. Eu fiquei... Não, e tentaram invadir minha casa. Então são coisas que, sabe, eu tinha ficado bem distante dessa coisa de não, o que você tem é meu. Mas como assim? Eu posso te dar, você pode me pedir. Sabe, eu estou um pouco assim, está me pegando num momento de muita reflexão, porque é uma coisa que te deixa assim, né? Que com certeza, se alguém chegar e falar: João, eu estou precisando comer ali, porque eu aprendi a deixar o café em atesa, a comida em atesa, para quem não tinha. Mas alguém chegar e ter que invadir você, pegar o que você tem, sabe? Eu pergunto, não contra a pessoa, mas onde que eu tô? Sabe? Porque eu não... Então, mas pode me perguntar. Mas tudo isso eu estou vivenciando com o coração aberto. Assim, a desigualdade é tão grande que parece assim, ela é loira, ela é branca, eu também vivo isso, né? Parece que eu estou em vantagem. Eu sei que a gente está em vantagem. Assim, só da partida a gente está em... Eu sei disso. Mas eu não sou inimiga de ninguém. Mas eu não tenho nem chance de falar isso. Eu não tenho chance nem de querer ajudar. Então, 2 vezes. Então, sabe quando você dá aquela... Opa! Então, me pergunta,
vamos lá. Eu, acho que enfim, tem muito assunto, acho que a gente pode... Você vem no evento presencial que a gente vai ter em São Paulo agora no sábado? Então, olha, eu não quis colocar para todo mundo, até estou colocando aqui para todos, né? Mas esses assaltos mexeram muito comigo, muito comigo. Então, eu estou assim, um pouquinho medrosa até para pegar o ônibus daqui e ir até São Paulo, juro para você. Entendo. Eu estou precisando. Não, eu vou ter que fazer psicoterapia, João. Quantos anos que eu não fazia isso? Eu fiz muitos anos. E até para eu lidar com isso e não ter medo das pessoas. Não vou voltar a ter, porque eu saí de São Paulo, quando eu fui morar em outros lugares, né? Eles falavam, mas a senhora tem muito medo, pode deixar o carro aberto. Até que eu cheguei totalmente pura aqui no Brasil. Eu cheguei assim, sabe, abraçando todo mundo. Ai, táxi, táxi! Aí eu descobri que não era. Eu tinha esquecido que o que é falado não necessariamente tenha que pedir. Daí as pessoas me tratam assim, mas você está no Brasil, você morou aqui, você devia saber que aqui é o país isso, você devia pedir a carteirinha, você que está... Então daí você fica assim, ó, ah, tá, aí você assina uma coisa, ah, mas você devia ter pedido para várias outras pessoas olhar, você não sabe que tudo tem que desconfiar, sabe? Então, quando você entra nessa vibe de tudo tem que desconfiar, você olha para a pessoa, você tem que pensar assim, o que ela pode estar pensando além daquilo, sabe? Eu aprendi assim, Liane, acho que você está oi. falando que você ficou confiante a partir da sua história em que país? Não? A Londres. Acho só para a gente colocar Itália. Começou com a Itália, daí eu fui subindo. E Londres foi uma coisa maravilhosa, porque eu cheguei em Hyde Park, o responsável pela estação estava lá e ele falou assim, a senhora chorou. Eu falei, hã? Eu chorei. Eu falei, que eu não sei andar à noite aqui. Eu falei, eu vou levar a senhora. E eu não pedi nada para ninguém. Eu não vi que alguém estava me olhando. Não vi nem que eles tinham visto uma lágrima. Sabe? É uma coisa que te toca. Alguém parecer ser tão frio e tá te observando tanto. E cuidar. Essas viagens são interessantes porque elas permitem que a gente, e os estudos, assim, porque eles permitem que a gente coloque esse tipo de experiência num contexto moral, né? Então, às vezes eu vou, e também um período em Londres, você fica 10, 12 anos lá, nunca tive nenhum tipo de... Até tive acho que tentaram entrar na minha casa, enfim, mas é uma situação muito mais segura do que aqui. E aí é fácil a gente vir aqui, e o Brasil tem esse problema de violência que a gente tem aqui, e às vezes a gente volta para lá, eles falam, nossa, mas São Paulo é violento. Agora, acho que é importante a gente colocar isso num contexto histórico, né, que eles criaram uma bolha de segurança a partir de séculos de extração de riqueza do resto do mundo, de uma forma... Verdade. O karma moral, assim, é pesado ali que eles têm. Então, quando eles vêm julgar a gente, ou quando a gente olha aqui, é fácil a gente achar, nossa, mas no Brasil a situação é muito complicada, porque a gente não pode confiar em ninguém, não pode... Olha, se não pudermos confiar em alguém, é porque a gente viveu séculos de distração, de abuso, de racismo. Tem alguns autores que falam que a escravidão colocou, a Europa usou a escravidão para, de alguma forma, né, dizem que o modernismo a gasolina do modernismo é a escravidão, é o trabalho escravo. Então, acho que é importante a gente ter um contexto moral assim, para essa reflexão. E para quem está vendo, assim, nunca leu alguns autores, se a gente só lê esses historiadores europeus, a gente vai ficar com essa visão europeia das coisas, que a Europa é desenvolvida, verdade. A Europa é civilizada, e a Europa é segura, a Europa é moralmente mais evoluída, então, porque eles já estão em outro ponto, de repente a gente volta para cá e a gente é vítima de uma situação de um lugar que é árido, de um lugar que é mal resolvido, que é precário e que tudo isso. Aí quando você pega e você vê alguns historiadores latino-americanos, quando você vê alguns historiadores negros contando a história de outro jeito, a mesma história, mas por uma outra perspectiva, eu não fico nem com vontade de ir para a Europa.
Porque o Verdade. karma lá é pesado. E às vezes eu estou entre amigos negros, eles falam, olha, segura a carteira que um branco chegou. Porque se você for É somar... verdade. Se você for Mas eu somar... passei por isso. É, Eu passei por isso. Eu então passei é por pesado isso. para brancos que estejam ouvindo, mas eu acho que é importante a gente ter um pouco dessa alavanca crítica e perceber que se você for somar o que foi causado de dano pelos brancos, o que foi roubado pelos brancos e o que foi feito pelos negros, olha, acho que é uma boa reflexão ali, sem tomar partido de um lado ou do outro, mas só para desconstruir um pouco essa lógica Não. tradicional. Veio um grande colecionador alemão querendo fazer uma coisa comigo agora, acho que uns 6 meses, um ano atrás, mais ou menos. Eu não me interessei, porque eu vou me colocar naquele ambiente que não totalmente que acha que eles não têm uma... né, a gente estava falando sobre a proposta lá do museu dele e tudo isso, e ele falou, nós não temos um viés político. Eu falo, cara, só por você existir e por você apresentar a sua história desse jeito, já tem um viés político. E se você não Já pensa tem nisso, o viés não vou sair político. do A meu caminho. neutralidade não Não vou existe. sair do meu caminho para Gramsci trabalhar com... fala sobre isso. Por mais A que neutra... tradicionalmente seja interessante para currículo, seja interessante para dinheiro, né, do tempo de compensação e tudo isso, eu ando muito fiel às coisas que eu aprendo com a arte e essas visões de mundo mais equilibradas, assim, por uns discursos e perspectivas mais plurais. E é isso que eu estou aprendendo com vocês. Porque eu não vou ter condição, e eu também estou de plantão da universidade esse final de semana. Mas, porque lá a gente faz plantão quando eles estão para entregar os papers finais, até para as dúvidas. Mas eu no próximo eu vou estar. E vou estar mais... Mas está sendo muito importante exatamente para isso. Que aula que mais te impactou assim até agora? A última. A última. Por quê? Olha, mexeu muito comigo. Acho que a gente vê... foi assim, algo que eu fiquei raciocinando. Eu falei, meu Deus... porque a gente vê diferentes formas, né, de ver o mundo, ver como está sendo um desafio, porque eu vejo pessoas que pensam muito diferente de mim, ou da forma como eu estava naquele momento, e eu entendo o lugar dele. Eu entendo, eu tento me colocar no lugar de quem está falando, e falando, eu realmente pensaria desta forma, se eu estivesse no lugar dele. Então, quando colocou aquela menina, né, com as luzes, quando colocou aqui atrás, quer dizer, eu enxergo uma coisa de uma forma, né, eu estou de costas para a luz. Aí o outro fala, é o cosmo, o outro fala, não, as luzes, sabe, para mim é uma riqueza tão grande ver diferentes pontos de vista e todos estarem olhando para o mesmo ponto, né? Então, isso me chamou muito a atenção, porque parece ser uma coisa mínima, mas, na verdade, é isso que eu acho que torna a gente um ser humano um pouco menos egoísta, um pouquinho melhor, até para a convivência. Esse curso está sendo importante para a convivência mesmo. Então, eu acredito que esses episódios que eu tive aqui nessas 2 semanas, eu até vi de uma outra forma. Eu vi com mais compaixão, eu vi com mais... embora a gente assuste, porque nós somos humanos, né? E eu vivo no mundo online, 100% online. As minhas saídas são para cafés, e uma coisa que aconteceu foi ir numa cafeteria. Então, porque eu gosto de conhecer diferentes cafés. Eu sou apaixonada, porque nos cafés as pessoas se mostram. Sim. Liliane, né? Tá tomando um café. E com essa tua trajetória de ter feito mestrado e doutorado em educação, como é que você está vendo esse método? Está sendo interessante para você? Super interessante. Eu tô assim super fã, tanto que no começo eu tô com 20 orientandos, hein, de mestrado, agora vai começar doutorado, 20. Eu tenho assim de aluno que está dentro, que é delegado de um presídio, até... Quer dizer, eu tenho de tudo.
e todos eles com foco em educação. E o que a gente pode fazer? E essa minha formação que eu estou tendo, porque para mim não é um curso de informação, para mim o seu curso é de formação. Qual que é a diferença? E eu adoraria continuar. Qual que é a diferença? Porque não é uma informação. Eu não estou preocupada se você está fazendo um print de uma tela, mas é uma formação. A diferença é que muda comportamento. É um curso que não são informações. Eu não sei se é porque eu estou recebendo dessa forma. Primeiro que eu estou aberta. E para mim a arte, a cultura, é uma forma de integração com o ser humano como um todo. Porque senão ninguém tinha escrito lá na comunicação. A base é a comunicação. Você E fala não que necessariamente o que eu vejo, o outro vê. E aí faz a gente conviver. Você não vê... uma pessoa não entra em conflito. Educa isso, Denise. Você não vê conflito de uma pessoa. Você vê as pessoas tentando falar. Eu posso... Por exemplo, eu sou contra o uso nos animais. Eu sou, porque eu sei que a tecnologia hoje dá conta, só que aí cai na mesma questão que você falou. Acompanhe meu raciocínio. Por que no Brasil ainda se faz bastante? Entendeu? Porque lá faz menos. Porque o karma é tão grande e que não faz mal nem o bichinho vem picar, não. Não, deixa de picar. Aqui se fazia zero quando eles chegavam. Né? Quando eles chegaram aqui em 1500, fazia zero. Os povos originários faziam zero. Começaram a fazer depois. Aprendemos com eles. Então, por isso que o Brasil ele aprendeu e subiu vertiginosamente. Eu acho que a gente está nesse movimento, eu estou numa torcida muito grande, por isso que eu me encantei. Eu gostei da sua proposta e à medida que eu assisto, né, eu quero muito estar presencialmente com vocês, tudo. Eu sinto que isso pode ser algo ainda mais tocante às pessoas, sabe? Não sei de que forma ainda, não sei o que você pretende fazer. Ó, se deixar, eu vou virar uma orientadora doutorado, mas eu vejo muito que a gente pode até... A arte, a cultura tem que ser fundamental na formação das pessoas. Na escola se dá tanta coisa. Olha, eu posso falar com toda a tua educação, hein? Ó, tanta coisa que... Informação. Parece que a gente é um saquinho, né? Que vai enchendo informação. E a gente sai de lá sem saber conviver com o outro. Você não viu né? a A gente sai de lá assim... né? Aí não vi. Isso está chegando em breve, onde ele é um professor, que é filho de uma professora, e a obra dele são performances em sala de aula, né? É o artista como professor, o professor como artista. Então, ele está na sala de aula, está fazendo o trabalho dele, mas por, de alguma forma, desviar do currículo ou do discurso padrão, né, ele passa a estar fazendo uma performance de desconstrução. E aí ele fala, né, se eu cruzar a minha biografia com a história do Brasil que é ensinada na escola, não cruza, não vai. Porque a história que eu escuto na minha família, dos nossos antepassados e tudo, é uma versão completamente diferente do que os livros dão. Quem está mentindo? O que é ficção? Os livros ou o que eu escuto da minha família? E aí você começa a questionar os livros, porque eles substanciam tão bem porque os livros, né, tem um livro ótimo que fala que a invenção é uma tradição. A tradição é uma invenção. Né? Essa narrativa padrão que a gente tem, essa tradição, tudo é uma invenção. Ela é uma tradição, uma invenção, muito boa. E eu ia te perguntar, você falou que muda comportamento, dá um exemplo de mudança de comportamento. Por exemplo, vou dar uma frase, tolerar ou intolerável. O que, por exemplo, falar coisas que, se você está abertamente tomando um café, pode ser que você fale, mas é você ver opiniões muito diferentes e se colocar no lugar do outro. A sua didática, a sua forma de se colocar como mediador, que é como eu estou me colocando, eu estou aprendendo com você.
nas minhas aulas, inclusive síncronas, com os meus orientandos. Ontem eu fiz à noite uma aula síncrona, onde eu vi, eu falei, sabe, muitas vezes eu estou de João Correia ali. E isso está sendo fantástico, porque eu falei assim, nossa, eu falei, olha, veja bem, eu estou aqui, eu estou mediando, então eu estou dando essas oportunidades para vocês pensarem nesses contextos. Mas eu estava falando de tecnologias emergentes, de educação, eu não estava falando de arte. Então, você vê a implicação, o quanto o curso uma que eu estava em busca, né? Outra que eu estava aberta, de braços abertos a receber. E outra que eu estou assimilando. Eu acredito muito no modo piagetiano, né? Que a gente vai aqui, né? Então, pode parecer que eu não fale muito no curso, mas aquilo está entrando de uma forma que eu pratico. Eu estou fazendo o que a gente chama de praxis reflexiva. Eu fiz isso no meu mestrado. Que Chomsky fala muito sobre isso. Você ouve, daí você coloca... E não é que os alunos eles estão começando a refletir sobre outros cenários. Então, eu não estou colocando a arte, mas eu estou usando a forma, né? A forma de colocar, porque se eu deixar, qualquer encontro síncrono se transforma numa discussão política. Isso eu percebi bastante, isso eu observei. Então, eu entro na posição da mediadora, porque ali eu estou para contribuir. Eu falo assim, gente, eu estou entrando num bonde. Vocês estão sentadinhos, eu estou entrando no bonde, eu vou bater aquele papinho com vocês durante não sei quantas. Uma estação, 2, porque eu entro na fase final de orientação. É a parte que todo mundo está estressado para escrever a tese, é aquela última disciplina que todo mundo está assim, eu não aguento mais, eu tenho raiva de todo mundo. Aí entra a Liliane e aí eu falo, a gente vai caminhar juntos, mas não está hoje não dá, sabe? É caminhar juntos, porque todos nós saímos maiores, né? Não é... Então, e eu estou tendo assim resultados e reações que nem eu esperava ter. Porque quando eu comecei, eles queriam me taxar, eu de direita, de esquerda, de centro. Eu falei, meu Deus do céu, imagina. Não sei nem o que está acontecendo, assim. E aí viram que eu não, eu estou caminhando. Eu de direita acham que eu sou de esquerda, ou eu sou... Tem gente que fala que eu sou neoliberal, tem gente que fala fiquei que eu sou feminista. Assim. Pois é, daí o outro fala, não, você é anárquica. Eu falo, aí, gostei desse jeito, porque a anarquia é o ideal, né? Onde todo mundo sabe que o que é o respeito ao outro, não sei. Será que não daria para a gente viver? Olha só, fizeram uma carinha. Não sei. Não sei se me... Vou te mandar algumas coisas aí para gente estudar. Você já cruzou... Você gostou, né? Você cruzou com um conceito chamado cosmotecnia, que é esse conceito de que a tecnologia ela nasce de um ambiente filosófico e que esse ambiente filosófico faz com que ela possa ir numa direção ou em outra direção. E que essa premissa de que a tecnologia nasce num ambiente neutro e tem um uso neutro é algo problemático que está sendo revisto. E é um dos livros que eu estou considerando em colocar no meu clube de leitura aí que a gente está formulando, porque se você pega a Europa hoje, os Estados Unidos dominam tecnologicamente, mas teve um período que a China dominava. Só que como a filosofia era menos pragmática, era menos violenta, era menos utilitária, era a tecnologia para servir o homem e não a tecnologia por si só, porque hoje a gente está num ambiente onde você mata para ter um celular, a tecnologia está acima do ser humano, né? E as empresas de tecnologia... Mata por celular, verdade. Então, isso é um ambiente filosófico que embasa essas criações. E já tem alguns ambientes ali, alguns institutos na Califórnia, tudo que estão pesquisando. Como é que a gente pode aprender com a arte
essa situação onde algo é criado a partir de uma filosofia, porque na arte, né, você tem uma ideologia, você tem uma visão de mundo, um discurso, um propósito, você cria um objeto, uma performance, cria algo a partir disso. Na tecnologia é a técnica que guia. Você não tem ou o uso, ou o mercado, ou a economia. Então, esses institutos agora, que é um pessoal, inclusive é filho de um desses bilionários poderosos do Vale do Silício, mas que ele é filho de um marchand, um dos grandes marchands do começo do século XX. Então, ele cresceu com arte, e acho que isso deu uma sensibilidade para ele de usar essa sensibilidade aí para tentar colocar a tecnologia num outro rumo. Eu fiz uma live sobre esse conceito, não lembro como é que chama a live. E você sabe que... Posso contar só mais uma historinha? Pode, eu vou ter que ir agora essa história e depois a gente encerra. Tá. Meu pai era um poeta, ele gostava de escrever poesia. E ele contava para mim que a maior tecnologia que foi, assim, quando ele começou a estudar no Brasil, no sítio, foi a criação da caneta, da esferográfica. E ele falou assim, que para ele foi a melhor coisa do mundo, porque ele pôde começar, foi uma grande inovação, mas ele pôde começar a escrever poemas embaixo da árvore para minha mãe. Então, ele falava para mim assim, então, tecnologia é meio. Então, eu fui criada assim, e ele falava assim, é o ser humano, né? Então, para ele adorava a caneta, porque ele falava assim, ela me deu oportunidade de eu estar... Porque a pena não tinha como ir com a carteira, né? Porque era no sítio que eles moravam, não tinha mobilidade. Então, ele falou, a partir do momento que criou a caneta, eu podia escrever poemas para sua mãe, sentada embaixo de uma árvore, contemplando o dia. Isso aí. Então, eu conto para os meus alunos, eu falo, isso já revolucionou o mundo, sabia? Aquilo que vocês nem dão importância. Então, sem essa de, agora vai revolucionar tudo, agora vai revolucionar... Para com esse discurso. A grande revolução é daqui para fora, né? E acho que isso que é o Liliane, importante. profissionalmente, como é que você se descreve? É educadora? Como é que você se... Olha, eu sou uma educadora, uma educadora. Acho que essa é a melhor forma. Qual foi uma o tema educadora do seu que... doutorado? Você falou... O impacto... Eu criei, na verdade, um ambiente virtual há 20 anos atrás, caso acontecesse uma catástrofe. Há 20 anos atrás. O impacto do ambiente 100% online, do ensino online, tinha a parte híbrida. Inclusive, quem fez parte da minha equipe foi o Leandro Carnal, na época, que a gente fazia. O Leandro, ele fazia o doutorado, eu fazia o mestrado, depois o Leandro saiu, ele foi para professor, e ele fez parte da equipe dos professores, que capacitava os professores. Eu analisei todos os professores do estado de São Paulo. Olha só. Para chegar à conclusão da análise de conteúdo, sabe o quê? Sabe o que as pessoas queriam da tecnologia? Queriam, na verdade, análise de conteúdo chega no fim, né? É cooperação, colaboração, sim, coexistência. Sim. Isso há 20 anos atrás, João. É só isso que eles olharam, que a tecnologia podia fazer até isso. Sabe? Nas escolas, quer dizer, ninguém guardou o conteúdo, o que foi discutido, mas a oportunidade de colaborar e cooperar com pessoas que eles nunca tinham visto. Sim. Então, de tudo que analisou, todas as palestras, 600 horas, não sei do que, o conteúdo em si não mudou. Mas foi assim, é uma ferramenta que deu oportunidade de eu colaborar e cooperar. E conhecer você, Lili. Aí, sabe, eu me tornei a Lili da casa de todo mundo. Eu saí da pesquisadora, eu me tornei a Lili. Pronto, Sim. Acabou. E até hoje a gente tem contato 20 anos atrás. Então, só que na época foi um doutorado, que isso não vai pegar, né? Colaboração, cooperação, a gente tem que render. Eu fazia muitas reuniões, eles falavam para mim assim, a minha amiga da Federal, Cleide, fez doutora da Federal, olha. Da Federal.
Liliane, eu vou ter que ir. Olha, precisamos trazer o João para falar de arte, amiga, para mudar tudo isso aqui na Federal. Então Liliane, é isso, eu estou aprendendo, aprendendo. Eu sou uma aprendiz da vida. Maravilha. Melhor descrição. Eu adoraria continuar, eu tenho que estar as duas num ateliê aqui longe daqui e eu vou ter que ir, mas a gente continua a conversa aí em breve. Obrigado aí pela sua presença no curso. Obrigada a você de coração. Vida aí com adorei falar com você, João. Obrigado a todos. Eu quero... Vamos, faz esse doutorado. Eu tô dentro. A ECA é um lugar bacana. Eu fiz aulas lá, o pessoal. Tá bom? Legal. Obrigada, viu? Obrigado. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Todo mundo.